Olá, tudo bem contigo? Hoje, terça-feira, 14 de abril, nosso guia de estudo tem o tema Jesus e todas as Escrituras. Bora estudar a lição. Nosso guia de estudo hoje apresenta a história maravilhosa de Jesus Cristo e os dois discípulos no caminho de Emaús. E isso tem muito a nos ensinar. Está lá em Lucas capítulo 24, versos 13 até o 35. Vamos ler. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esse relato ele é muito rico em detalhes, mas eu gostaria de destacar aqui pelo menos duas coisas. Primeiro, verso 27. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Em outras palavras, Jesus se utilizou das Escrituras, Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e todos os profetas, de Josué até 2 Crônicas, que é o último livro da Bíblia hebraica, falou através de todas as Escrituras tudo o que falava a respeito da vinda do Messias. E por que esses dois discípulos não entenderam o sacrifício do Messias? Porque culturalmente eles estavam esperando que o Messias viesse redimir Israel. Nessa questão de redimir seria libertar do jugo romano, do Império Romano. Ou seja, o Messias viria com poder para tomar o trono e libertar Israel do jugo romano. Veja só, como é que você se aproxima para com as Escrituras? Como é que você está lendo a Bíblia? Está você lendo a Bíblia através com os óculos de filosofias humanistas, existencialistas?
Está você lendo a palavra de Deus através da tradição da sua família ou de que pessoas falaram para você o que significa? Note que os dois discípulos no caminho de Emaús não entenderam o sacrifício de Cristo porque eles estavam enxergando a pessoa do Messias sobre a cultura judaica da época, o libertador, o Messias davídico e não o Messias sofredor. Perceba, para ajustar o foco, para mudar a lente, Jesus teve que mostrar para eles tudo que a respeito do Messias veio profetizado nas Escrituras, de Moisés até 2 Crônicas, todos os profetas. É através da leitura da Bíblia, com um coração aberto e disposto a aprender e me submeter à obediência, que Deus consegue reajustar, ou melhor, ajustar e até muitas vezes ter que trocar o modo como eu enxergo o mundo, que é a minha cosmovisão. Por fim, eu quero destacar aqui o verso 32, onde diz assim: E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Veja, mudança de coração. Arder o coração. Deus fala a promessa em Jeremias, capítulo 29 até o 31, o Ezequiel 31, que ele fala que ele vai tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, e essa é a nova aliança. E como é que isso se dá? Como é que se operou aí nos dois discípulos? O coração ardia-lhes quando Jesus expunha tudo o que as Escrituras falavam a respeito de si mesmo. Em outras palavras, é no contato com as Escrituras que o meu coração, a minha mente, no caso, é transformado e eu passo a ser um novo homem, uma nova criatura. Quero destacar agora aqui um outro texto que a lição, nosso guia de estudo apresenta, que é Lucas capítulo 24, que é o mesmo capítulo, só que versos 44 e 45, que diz assim: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha só, esse é um dos textos mais importantes. Você precisa lembrar o seguinte: Lucas escreveu o evangelho dele 30 anos aproximadamente. 30 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. 30 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, Lucas, sendo de origem gentia, ou seja, ele era grego, ele coloca aqui que Jesus Cristo falava com os apóstolos tudo o que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Perceba como é que é chamado aqui as Escrituras, na lei de Moisés, nos profetas e nos escritos. Quero te apresentar um livro aqui. Olha só isso aqui, ó. Está escrito aqui, Taná. O que significa Taná? Significa Torá, que é a lei, Neviim, Ketuvim, que é justamente isso que Lucas está apresentando. E o que é o Taná? É o Antigo Testamento, que não é muito bom você utilizar esse termo Antigo Testamento. Perceba que em nenhum momento os evangelhos colocam o nome Antigo Testamento. Você sabia que esse termo Antigo Testamento, e eu sou um pouco viciado, né? Sou habituado a falar esse termo Antigo Testamento. Você sabia que o Antigo Testamento ele surgiu num contexto de antissemitismo, ou seja, antijudaísmo, preconceito contra os judeus? Essa divisão Antigo Testamento, Novo Testamento, algumas pessoas falam Velho Testamento e Novo Testamento, traz uma ideia que velho está descartado, não é válido. Antigo já não tem mais validade. E Novo Testamento. O termo que os apóstolos e os discípulos usavam eram escrituras. Esse termo Taná é um acróstico. O que é o acróstico? Pega as primeiras letras e você forma palavras. Então, o T é de Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Tem Ketuvim, que são os escritos.
são os livros de sabedoria, Salmos, que é dito aqui no Evangelho de Lucas, e os Neviim são os profetas maiores e menores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os demais profetas menores, os 12 profetas. Percebe? Tudo isso é chamado de escrituras. Que você entenda que a palavra de Deus é uma só, que Deus revelou lá no Monte Sinai, através do profeta Moisés, o grande primeiro profeta que veio a escrever a palavra de Deus sob ordem de Deus, até o último profeta, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse e o Evangelho segundo João. Deus escolheu homens santos, separados do mundo, inspirou-os e colocou autoridade e poder sobre a palavra. Essas são as Escrituras. Portanto, o próprio Lucas, a escrever isso, ele mesmo acredita nisto, ele mesmo vive isso, 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, que você, junto comigo, nós dois juntos, tenhamos que desconstruir o hábito de ficar falando Antigo Testamento, Novo Testamento. Na verdade, são as Escrituras, a palavra de Deus, e que as Escrituras venham transformar o meu coração e o teu coração diariamente, assim como transformou o coração dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Que as Escrituras venham nos animar, nos alicerçar, nos dar coragem, assim como animou, alicerçou e deu coragem aos discípulos que estavam desanimados por terem visto Jesus morrer. Que as Escrituras se tornam a palavra viva na tua vida e na minha vida, a fim de nós sermos transformados e vivermos para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um bom dia.